Amém, queridos. Paz do Senhor. Retornei, tivemos uma quedinha aqui na conexão, mas eu retornei aqui. Amém, amados? Tivemos uma queda, mas agora está tudo normal. Estamos ao vivo e a cores aí. É a live da Assembleia de Deus Shekinah no Brasil, em Clube de Campos Santo André. Amados, assim, hoje seria nós teríamos que estar fazendo o culto ao vivo, né? Presencialmente lá na congregação. Porém, irmãos, hoje só Deus na causa. Hoje foi meio corrido mesmo. Eu cheguei quase 6 horas do hospital, porque estive acompanhando a Thalita, né? Que ia fazer uma cirurgia hoje. E a cirurgia começou tarde, acabou tarde. Eu saí tarde lá do hospital, cheguei aqui correndo. Quando eu cheguei em casa, eu tinha problema de energia. O adjuntor havia queimado, eu tive que trocar adjuntor. Aquela correria toda, ok, irmãos? Mas estamos aqui, irmãos. Então nós estaremos fazendo essa live. Eu sei que depois os irmãos vão acompanhar na página lá. Nós vamos estar dando início hoje a essa live. Ok, amados? Nós vamos deixar um fundo musical. Você pode estar aí depois aí compartilhando. Nos ajude aí compartilhando. Ok? Eu quero ler um texto da palavra de Deus, queridos. Conforme alguém for entrando, dá um joinha, ok? Dá um joinha aí se for o Lucas que retornou. Tem alguma queda aqui na conexão? Se for o Lucas, se é o Lucas que está aí, só dá um joinha, Lucas. Por favor. Ok? Amém, queridos? Então nós vamos aqui, queridos, assim, tá trazendo uma reflexão. No momento agora que eu estou iniciando essa live, nós não temos aqui, né, quase ninguém aqui, ok, irmãos? Mas durante a transmissão, alguns irmãos estarão entrando, ok? Mas o objetivo maior para você que depois estará vendo aí a live aí, o objetivo maior é saber que ela está guardada na página da igreja e que depois as pessoas poderão estar vendo aí a reflexão, ok, queridos? Amados, no domingo passado, antes de tudo, queridos, eu quero agradecer a Deus por tudo, pela vida, né, que temos em Cristo. Porque, queridos, assim, a nossa esperança, o fato de nós nos levantarmos e lutarmos pela vida, e deitar e ter um sono tranquilo, né?
É a convicção que nós temos, guarda isso, irmãos, é muito importante. Eu estive pensando nisso o dia inteiro, ok? A convicção que o Espírito Santo gera em nós através da palavra, que o nosso relacionamento com Deus, guarda isso, queridos, é importante. É só o início, é uma preparação para a reflexão de hoje. O nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser assim, é muito pouco de terra, tá, irmãos? Todo o plano da salvação, todo o projeto da salvação fala de eternidade, ok? Não fala de religião, mas fala de eternidade. Dá um joinha você que está chegando agora, fala, tô aqui, pastor, põe teu nome aqui, ok? No final nós estaremos extraindo e orando pela tua vida. Mas, queridos, a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, ele vai além de uma igreja, ele vai além de ser amigo de um pastor, ou de um apóstolo, ou de um bispo, quem quer que seja. O nosso relacionamento, ele tem que ser direto com Cristo. A Bíblia diz que quem não deixar pai, mãe, amigo, irmão, parentes, por causa de mim, não é digno de mim. Ok, irmãos? Quando a Bíblia diz que quem não deixar, não está dizendo que a gente vai seguir Jesus, tem que deixar. Isso aí não é a letra fria. Mas Jesus, a palavra do Senhor está dizendo, se nós tivermos que decidir entre Deus e um parente, entre Deus e um filho, entre Deus e um pai, né, vai chegar um momento da história da igreja, que a gente sabe que isso vai acontecer, dentro da grande tribulação, que as pessoas vão ter que decidir. Né? Ali, realmente, eles vão ter questão de vida ou morte. E não vão dizer que hoje também não é também, questão de vida ou morte. Ok, amados? A nossa decisão, nós temos o livre-arbítrio, a nossa decisão vai definir a nossa trajetória espiritual, depois da sepultura, ok? Isso é uma realidade, eu gostaria que você entendesse isso. Eu tenho procurado ser muito transparente nas lives que nós fazemos. Há quem se preocupe de fazer live para poder fazer movimento, para poder, às vezes, agradar pessoas, né? A Bíblia diz lá, acho que Paulo escrevendo a Timóteo, diz que as pessoas nos últimos dias darão ouvidos a espíritos enganadores e amontoarão para si doutores segundo as suas próprias consciências. Ou seja, elas vão ouvir pessoas que falem o que elas querem ouvir. Ok, amados? Muitas vezes Deus fala não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Guarda isso. É muito importante isso, queridos. Guarda isso, essa frase, tá? E não é uma retórica, não é um chavão, mas é uma realidade espiritual. Muitas vezes nós não ouvimos de Deus o que queremos ouvir, mas com certeza nós estaremos ouvindo de Deus sempre o que precisamos ouvir, ok? Então entenda e guarde isso. Então, amados, eu comecei a trazer uma reflexão uns domingos atrás. Só que, irmãos, os cultos da igreja, assim, não é igual a reflexão da live. Aqui a gente está tranquilo, ok, irmãos? No culto a gente tem toda aquela preocupação com o culto em si, com o horário, os louvores que serão entoados, os visitantes, com tudo no culto. Aqui não, nossa única preocupação é de você ter uma boa transmissão, mas eu agradeço aí o Lucas, meu genro, né? Que deu um toque, falou, não, a transmissão tá boa, o áudio tá bom. E você que está ouvindo aí, como deu uma quedinha na conexão e retornou, se porventura você vê que está aí sem um som, você está só ouvindo, né? Se tiver sem um som, né? Como você está recebendo a imagem, dá um joinha aí, ok? Aí você fala assim, ó, pastor, o som tá bom, a imagem tá boa, me ajuda aí nesse sentido, porque teve uma queda de conexão e retornou, ok? Mas, amados, assim, o nosso relacionamento com Deus, a nossa trajetória espiritual, é algo muito sério. Ontem mesmo eu estava pensando, irmãos, porque eu sempre fico refletindo. Eu tenho uma preocupação, assim, antes de tentar ganhar a alma de alguém, ter convicção da minha salvação. Não adianta eu querer ganhar a alma dos outros se eu não tenho certeza da minha salvação, tá, irmãos? E muitas vezes nós ficamos falando com Deus, falando assim. O momento que a gente tem mais intimidade com Deus, raramente é dentro de uma igreja, tá, irmãos? Raramente. Eu posso falar para os irmãos, com todo esse tempo de trajetória, os momentos que nós temos mais experiência com Deus, muitas vezes, irmãos, não é dentro da igreja, né?
muitas vezes é dentro do quarto, muitas vezes é no íntimo, que a gente está ali e a gente é verdadeiro, ok, irmãos? Ou não, guarda isso. Diante de Deus, no quarto, não tem como a gente ser falso, ok, irmãos? Não tem por que eu chegar no lugar secreto, só eu e Deus, e eu tentar enganar Deus com palavras. Deus não se ilude com palavras, ok, irmãos? Guarda isso. Nós temos que ser verdadeiros diante do nosso Deus. Verdadeiro de verdade, irmãos. Tá? Parece até uma incógnita, né? Mas assim, a palavra parece que não encaixa, né? Mas nós temos que ser verdadeiros mesmo diante do nosso Deus. Se nós queremos, irmãos, alcançar algo de Deus, a primeira coisa que nós temos que entender é que Ele está lá em cima e nós estamos aqui embaixo. Que Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é Senhor, Ele é o Criador do universo. É a oração do Pai Nosso, a oração modelo. Ok? É uma introdução, tá, irmãos, para a reflexão de hoje. É uma oração modelo, a oração do Pai Nosso. Os discípulos de Jesus, eles chegam, em determinado momento, eles viam Jesus orar. O ministério de Jesus era tudo, não é porque Jesus era o verbo que se fez carne, né, que Jesus não precisava orar. Ele mostrava a necessidade justamente porque ali era 100% homem. Eu estou falando de Jesus, tá, irmãos? O Cristo é uma coisa, Jesus é outra. Aí a gente junta Jesus, Cristo. Jesus é 100% homem. Jesus é o carpinteiro de Nazaré. Jesus é aquele que viveu 33 anos, foi crucificado, é o Cordeiro de Deus. Ok, irmãos? Jesus, ele passou por tudo que eu e você podemos passar. Quando ele diz assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também hão de vencer, Jesus, ele estava falando da natureza humana, ele venceu o mundo, não como Deus, porque seria assim, como que Deus ia cobrar da gente uma postura de estar animado, de ser forte, de não desanimar, de não olhar para trás, ele sendo Deus. Nós poderíamos dizer, mas o Senhor venceu porque o Senhor é Deus. Ele venceu como homem, tá, irmãos? Quem venceu o mundo foi o Jesus de Nazaré, o carpinteiro, a criancinha que nasceu do ventre de Maria e passou por todas as intempéries que nós passamos. Jesus passou por tudo isso e muito mais e ele venceu. Quando ele diz para a gente ter bom ânimo porque ele venceu o mundo, ele diz que nós podemos vencer também. É lógico que nós vamos vencer em Deus, ok? Não é na força do nosso braço, não é através do nosso intelecto, do nosso poder financeiro, não é através, irmãos, de amizades assim que tenham muitas riquezas, que vai agregar algo à nossa vida, não. É vencer em Deus, é vencer através da palavra, é vencer através da fé, confiando, irmãos, confiando. Eu digo sempre, irmãos, um exemplo, eu como pastor, eu posso conduzir vidas a Jesus. Mas além disso, eu não posso fazer mais nada pelas pessoas. Ok? Nós podemos conduzir vidas a Cristo. Levar pessoas para a fonte. Levar pessoas para a luz. Levar pessoas para o fundamento. Ok, irmãos? Então é a função de todos nós, queridos. Conduzir vidas a Jesus. Mas assim, como que eu vou conduzir alguém a Jesus se eu não encontrei Jesus ainda? Não, pastor, mas o senhor é pastor, está na igreja há muitos anos. Irmãos, eu quero te dizer com toda a transparência de um velho pastor. Tem muita gente em cima dos altares aí que não conhece Jesus. Tem muita gente que está há muitos anos na igreja e que não conhece Jesus. Eu, na minha juventude, fui uma delas. Ok, irmãos? Eu achava que pelo fato de ser filho de crente, de estar na igreja, ser criado na igreja, eu achava que aquilo era suficiente, que eu conhecia Jesus, eu cantava os hinos da igreja, eu ia para a escola dominical, lia a Bíblia, ganhava quadrinho na escola dominical, me interessava por tudo da igreja. E eu achava, não, na minha consciência eu tinha Jesus. Mas, irmãos, quando a gente vai atingindo a maturidade, vai tendo um relacionamento mais estreito, né? Aí a gente vê, irmãos, que ter Jesus é muito mais do que frequentar a igreja, ter Jesus é muito mais do que ser filho de pastor, filho de obreiro. Ter Jesus é muito mais do que isso. De que ser um grande conhecedor da Bíblia. É muito mais do que isso, irmãos. É o que Jesus falou para Nicodemos, o doutor da lei, o príncipe entre os judeus, dentro do seu período de ministério terreno. O Nicodemos, ele tem uma série que está passando agora, e a gente vê o Nicodemos ali,
intrigado em relação a Jesus. E chegou um momento que ele não aguentou, irmãos, assim, porque ele era um profundo conhecedor da lei, príncipe entre os judeus, né, uma pessoa honrada. Quando alguém queria saber alguma coisa da antiga aliança, da Torá, do Pentateuco, de tudo do Antigo Testamento, naquele período do ministério de Jesus, muitas pessoas iam ter com Nicodemos, como o Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Eram doutores, eram pessoas que, né, rabinos, pessoas que ensinavam, eram os mestres de Israel, como até nos dias atuais tem mestres, ok, irmãos? E doutores. Jesus, com 12 anos, ele esteve entre os doutores ali no templo, ok, irmãos? Quando Maria vai com José lá para o templo, para as festas judaicas, ok? E Jesus, com 12 anos, está ali no meio dos doutores ali. E os doutores conversando com uma criança de 12 anos. Mas eles ficaram espantados e admirados com as respostas de uma criança de 12 anos, tá, irmãos? Em alguns momentos ali a gente via, né? Dá um joinha, irmãos, você que chegou agora. Escreve aqui embaixo, pastor Gildo, eu estou aqui na sintonia. É importante ter o teu nome aqui, ok? Então, queridos, imagina lá um menino de 12 anos lá. A mãe vai com o pai para as festas de Jerusalém. E 3 dias de caminhada. E no retorno, eles pensaram talvez que o menino estava com os parentes. E retornaram depois de 3 dias de caminhada e perceberam que Jesus não estava ali entre eles. Aí retornaram e encontraram ele no templo, entre os doutores, ensinando, ok, irmãos? Respondendo e deixando aqueles mestres conhecedores admirados, ok, irmãos? E admirados mesmo em relação a tudo que Jesus respondia. Mas, irmãos, agora para nós aqui, como eu digo para os irmãos, assim, eu tenho sempre olhado para mim mesmo, tá, irmãos? Eu não posso, irmãos, querer ensinar pessoas se eu não me ensinar automaticamente. Se eu não olhar para mim. E nós precisamos olhar para nós, irmãos. Né? Fazer como se fosse uma retrospectiva na nossa alma, no nosso ser. E o Espírito Santo nos convida para isso. Abaixou e me canta, aliás. O Espírito Santo sempre nos convida, irmãos, a refletir, a fazer uma viagem para o nosso interior, ok? Eu creio que todo dia, irmãos, acontece isso com quem quer algo de Deus. Com quem, assim, tem um projeto. Com certeza, todos nós, Deus tem um projeto na nossa vida. Ok, irmãos? Não existe pessoas chamadas que Deus não tenha um projeto na vida deles. Ok? Dentro do reino de Deus não existe ninguém inútil. Não existe ninguém que fala assim, não, eu estou aqui só para ser salvo. Não. Enquanto nós estivermos aqui na terra, guarda isso, meus amados. Enquanto nós estivermos aqui na terra, respirando, eu digo sempre isso e eu te digo com toda a convicção e com toda a visão bíblica. Quando nós abrimos os nossos olhos de manhã, né? E venha, né? Penso logo isso, né? Quando nós abrimos os nossos olhos, naquele momento Deus está dizendo para a gente, você tem utilidade. Eu preciso de você para realizar alguma coisa. Ok, irmãos? Então, assim, para que Deus seja glorificado através das nossas vidas, irmãos. Ok? E nós temos, a Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas. E nós temos, e Paulo diz assim, isso digo conhecendo o tempo, né, em Romanos. Então, assim, é muito importante que nós possamos conhecer o tempo de Deus na nossa vida. Guarda isso. Acordar e falar com o Espírito Santo em segredo ali. Espírito Santo, qual é o teu tempo na minha vida? Eu não quero estar fora de sintonia. Guarda isso, irmãos. Às vezes, irmãos, nós estamos vivendo fora de sintonia com o céu. Deus, ele projetou algo, ele traçou algo para nossa jornada, na nossa caminhada, e nós estamos fora de sintonia, né? Nós temos que andar em paralelo com Deus. Nós temos que viver a nossa vida terrena e andar em paralelo com a vontade de Deus. E quando, mais ou menos aquela visão que a Bíblia diz, que quando o povo saiu do Egito, eles estavam lá no Egito, 400 anos, escravos. É uma introdução à mensagem de hoje, tá, irmãos? Eles estavam no Egito e chegou o momento que, se cumprindo a palavra do Senhor, eles ficaram 430 anos escravos no Egito. Deus levantou Moisés, o libertador. Moisés era uma sombra de Cristo lá no Antigo Testamento, né? O libertador, aquele que estava diante do povo, ok? Deus levanta Moisés, tira o povo do Egito, mas a Bíblia mandou 10 pragas ali no Egito, né? Para mostrar
quem era ele para se revelar diante dos egípcios e diante do próprio povo, irmãos. Porque às vezes a gente esquece, irmãos, que aquele povo que ficou 400 anos no Egito, e aí fala, não, é o povo de Deus. Mas eles todos eram egípcios, eles nasceram dentro do Egito, né? Eles não eram egípcios assim de alma, mas assim, de nascimento. Eles nasceram 400, ali pelo menos 7 gerações do povo hebreu nasceram dentro do Egito. Então eles eram egípcios de nascimento, escravos, porque o único faraó que tratou aquele povo bem no início era o faraó que conhecia José, e que através de José trouxe toda a família de José, um projeto de Deus, ok? Mas depois os outros faraós que vieram na dinastia dos faraós, eles não conheciam José, o Senhor já tinha recolhido José, então ele viu que aquele povo estava se multiplicando dentro do Egito, e todo monarca, né, ele fica preocupado, olha, eu tenho aqui o Egito, e eu tenho um povo dentro do Egito que vai se tornar maior do que os próprios egípcios. Se esse povo se rebelar, eles vão tomar o Egito, eles vão tomar o poder. Ok, irmãos? Por isso que vem a ordem para matar criança até os 2 anos de idade. Né? Para os irmãos verem como que é uma figura perfeita de Cristo, porque tudo que aconteceu na vida de Moisés, no nascimento, aconteceu na vida de Jesus. Ok, queridos? Mas o certo é que quando eles saem dali do Egito, irmãos, depois das 10 pragas, de Deus mostrar quem ele era para aquele povo e para o seu próprio povo, é duro, irmãos. Quando Deus tem que se revelar para o mundo, a gente até entende. Mas, irmãos, e quando Deus tem que se revelar dentro de uma igreja? Porque as pessoas estão dentro da igreja e não conhecem Deus. É triste, né? Que Deus tem que ficar ali, né? Sabe? É como se um pai tivesse que provar para o filho todo dia que ele é pai. Rabachore me canta lamanassa. Imagina, irmãos, o nosso pai carnal, todo dia, quando chega em casa, tem que provar para a gente que ele é o nosso pai. Era mais ou menos o que estava acontecendo com Israel. Aqueles que nasceram no Egito. Eles não tinham conhecimento de Deus. Eles nasceram na escravidão. Eles ouviam falar de Deus por aquela geração mais antiga que veio através de José e que ia passando verbalmente de um para o outro. Ok, queridos? Então, assim, eles ouviam falar de Deus, mas não tinham conhecimento de Deus. E através das 10 pragas, através do agir de Deus na vida de Moisés, Deus se revela àqueles que estão lá para provar que ele é Deus, não só para os egípcios e para Faraó, mas para o próprio povo ali. Quando eles saem de lá, queridos, eles vão em direção ao deserto, ok? E a gente pode... Imagina a gente no meio daquele povo, irmãos, né? No meio daquele povo que está saindo do Egito, aquela multidão, aproximadamente, contando com crianças e tudo, 5 milhões de pessoas. Como se fosse quase 7 vezes a população de Santo André. Imagina isso, irmãos. Lá no deserto. Eles vão para o deserto. Ali no deserto não tem shopping, não tem padaria. No deserto não tem água, não tem nada. Mas tem Deus. Eu quero trazer uma palavra profética para a tua vida. Às vezes, querido, você está olhando, guarda isso, é importante, né? Porque quando Deus fala no nosso coração, a gente tem que transmitir, porque pessoas ouvirão e entenderão pelo Espírito Santo. Ok, irmãos? Não é porque o pregador é eloquente, porque fala, não é nada disso, não. Deus não precisa da eloquência de ninguém para falar. Quando Deus tem que falar, ele fala. Amém, queridos? Mas assim, imagina aquela multidão saindo, irmãos. E saindo porque viram aqueles milagres no Egito, viram um agir de Deus no Egito, não Deus, mas saindo para o deserto, né? Muitas vezes, irmãos, você está tomando uma direção e você olha diante de você, você só vê um deserto. Você não tem perspectiva de vida. Você olha assim, meu Deus, o que está acontecendo? A Bíblia diz que a palavra de Deus para aqueles que perecem é loucura, irmãos. O agir de Deus, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. De repente Deus nos conduz a caminhos que a gente, meu Deus, né? O que está acontecendo? Né? Eu vou sair logo dessa visão, dessa introdução, para mim entrar lá na palavra, tá, irmãos? Mas, irmãos, aquele povo estava saindo. Aquela multidão saindo do Egito. Ok? E entrando no deserto ali, como eu falei para os irmãos, não tinha perspectiva alguma. Você estava saindo do Egito, onde tinha... Tanto é que na trajetória chegou um momento que eles começaram a murmurar e eles começaram a sentir saudade da carne seca, da cebola, né? Da pior comida que eles comiam lá no Egito. Eles começaram a pressionar Moisés, dizendo, olha, Deus nos tirou do Egito para nos matar aqui. E Deus, irmãos, assim que eles saíram de lá, a Bíblia diz que Deus, uma nuvem,
né? Números fala isso. Uma nuvem saiu, né, com o povo. E a ordem de Deus dada a Moisés é o seguinte, irmãos. Deus falava para Moisés, olha, né, não se aparte dessa nuvem. Se essa nuvem ela ficar um dia, vocês vão ficar debaixo da nuvem. Não sai debaixo da nuvem. Irmãos, uma palavra profética para a tua vida. Não sai debaixo da nuvem. Não saia debaixo do projeto de Deus para a tua vida. Não importa o que você está vendo ao teu redor. Deas, que me canta, lavachou deas. Amém, irmãos? Irmãos, não saia debaixo do projeto de Deus. Vai dar certo. Ok? Então a nuvem saiu, irmãos. E a nuvem, os irmãos conhecem o texto bíblico, conhecem tudo. A nuvem, irmãos, de noite era uma coluna de fogo. Você está sentindo esse frio agora que a gente está sentindo, irmãos? Quem acorda cedo aí, sentiu, né? Eu acordei hoje 4 horas da manhã, né? A gente teve que ir com a Thalita no hospital, que ela ia fazer uma cirurgia hoje, uma pequena cirurgia, ok? 4 horas da manhã, irmãos. Parecia que tinha faca, né, voando na gente. Ok, irmãos? Mas imagine, irmãos, que aquela multidão de pessoas, crianças, mulheres, estavam lá no deserto. E o frio que você sentiu hoje era mais ou menos o frio que tinha lá no deserto. Porque à noite o deserto ele ia abaixo de 0, e de dia acima de 40. Imagina isso. Imagina pessoas, uma multidão vivendo nessa situação. Se Moisés não tivesse plena convicção, se Deus não falasse face a face com Moisés, irmãos, existem situações que se a gente não tiver realmente ligado a Deus, a gente vai desistir. Se a gente não tiver experiência pessoal com Deus, não é experiência de igreja, guarda isso, irmãos. Experiência de igreja é bom? É bom. Nós estamos lá com os irmãos adorando, Mas, irmãos, a experiência que vai fazer a gente avançar no deserto, olhando para o nada, sem perspectiva algum, simplesmente pela fé, crendo na proposta de Deus, crendo que tem plena convicção que Deus falou, não é? Irmãos, tem que ser algo muito pessoal, muito íntimo. E isso o pastor não vai produzir na vida de membro, irmãos. Igreja não vai produzir na vida de membro. Isso é produzido dentro de um quarto de oração, cada um de nós e Deus, irmãos. É muito pessoal. E quando Moisés sai com aquela multidão, irmãos, Moisés sai com aquela multidão convicto, porque Deus havia falado com ele lá, né, quando ele estava na casa do seu sogro Jetro, Deus havia falado com ele, mostrado, se revelado a Moisés. Então, assim, não era um líder fraco, não era um líder que falava assim, meu Deus, será que vai dar certo? Será que é? Será que não é? Ele tinha plena convicção, porque Deus havia se revelado a ele. Ok, amados? Nós só vamos dar sequência na nossa vida espiritual, nós só vamos avançar mesmo que seja no deserto, mesmo que seja, irmãos, né, um local assim que a gente olha ao nosso redor, como diz o hino, né? Tem um hino que diz assim, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Qual é a voz? A voz do Gildo? Né? Quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja. É a voz de Deus, irmãos, falando com você. É pessoal. Cada um ouve a voz de Deus de uma forma. Domingo a Sheila falou lá no culto lá, ok? Cada um tem uma experiência pessoal com Deus. E nós, juntos, nós fazemos a igreja da qual Jesus é o cabeça. Deus usa cada um do jeito e se revela para cada um de um jeito. Não pense que Deus ele se revela ao pastor da igreja mais do que ao membro. Ok, irmãos? Nós formamos o corpo, nós formamos a igreja. Por isso que todos nós somos especial dentro do corpo de Cristo, ok? Então nós só vamos avançar, irmãos, nessa trajetória se nós tivermos um relacionamento pessoal com Cristo. E Moisés saiu dali, irmãos, e a nuvem saiu. Então, coluna de fogo à noite e de dia sombra, ok? 40 graus, a sombra. Deus cuidando do seu povo. Fogo à noite. Por que fogo à noite? Só para aquecer por causa do frio? Não. Porque, irmãos, também no deserto, a região que ele estava, era a região de serpentes. Muitas pessoas morriam ali, nas noites do deserto, não era nem pelo frio, é porque eram picados por serpentes. Ok? Então, fogo afugentava os bichos, as serpentes, né? E aquecia aquele povo. Ok, irmãos? O fogo de Deus, irmãos, faz com que as serpentes do inferno, Satanás, seus projetos, caiam por terra. Porque, irmãos, o fogo, ele produz, né? O fogo ali você tem ar. Por exemplo, a gente aprende na escola, né? Para produzir o fogo é ar, vento, né? E combustível, né? Não é isso, o fogo? Ok? O ar é o Espírito Santo soprando, né? O vento do Espírito soprando, né? O combustível, irmãos, né? Quem é o combustível para Deus
agir e produzir fogo? Somos nós, quando estamos adorando. Nós somos esse combustível. Ou seja, né, a lenha, no caso aí, ok, irmãos? E o fogo de Deus, a resposta de Deus, aquecendo, ok, irmãos? Aquecendo, acrescentando a fé a cada um de nós. Eles saíram, irmãos, ali, e a nuvem. Se a nuvem ficasse parada 3 dias, eles ficariam ali 3 dias. Se ela ficasse ali 3 meses, eles ficariam 3 meses. Se ficasse 1 ano, eles ficavam 1 ano. E nessa trajetória, irmãos, eles ficaram 40 anos no deserto. E nos 40 anos, tinha o maná, a comida, o pão que caía do céu, o pão puma, tá, irmão? O maná era pão puma, irmãos. Imagina isso. Não tinha negócio de pão cheio de casca, não, que, né? O maná era pão puma, caía lá só o pão fresquinho. Eles só recolhiam o pão ali e levavam para a tenda e comia. E Deus falou para eles, vocês não podem pegar muito pão, porque cada dia é o pão de cada dia. Você lembra do quê? Pai nosso que estás no céu, né? Santificado seja o teu reino, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia. É o pão diário, tá, irmãos? Por que o pão de cada dia? É a dependência, irmãos, de cada dia que a gente tem de Deus, né? É acordar e olhar assim, Deus, né? E você saber que aquele dia Deus vai te abençoar, né? É a dependência de Deus que nós temos que ter. Ok, irmãos? Então nós temos que entender que nós somos dependentes de Deus todo dia. Não é dependente de Deus só no domingo, que tem um culto, como as religiões ensinam, né? Porque os projetos religiosos é isso, vem para a missa no domingo, vem para a missa, aí o povo vai para a missa e acabou. Parece que Deus é Deus de missa, ou Deus de igreja. Não, irmãos, Deus é Deus de segunda, é Deus de terça, de quarta, de quinta. No domingo nós nos juntamos ali para adorar o Senhor. Mas Deus é Deus de agora, irmãos, de live. Deus é Deus quando a gente acorda, no trabalho, na condição. Deus é Deus em casa, nas madrugadas. Deus é Deus na UTI. Deus é Deus nas nossas festas. Ok, irmãos? Deus é Deus em todo o tempo. A dependência é diária que a gente tem que ter de Deus. Então, irmãos, se eles pegassem muito pão, o pão embolorava, irmãos. Apodrecia. Então eles tinham que todo dia ir lá buscar o maná. Pegava o maná, trazia para a tenda. Não faltava água. Não faltava pão, né? Deus mandava carne. As roupas não envelheciam. Guarda isso, irmãos. Eu não estou contando historinha para os irmãos, não. Isso acontecia. Você pega lá o texto da Bíblia lá, né? Todo o êxodo, lá você vai ver, né? Todo o projeto de Deus, um projeto no deserto, como diz o Menino Voz da Verdade. Então as roupas não envelheciam, né? Tinha Deus cuidando do seu povo. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Às vezes, irmãos, a gente está tão obcecado pelas coisas da vida, né? Esse dia eu escutei alguém falar, eu não sei, né? Mas alguém falou mais ou menos isso, irmãos. Diz que um dono de empresa, ele trabalhava, não saía da empresa. Trabalhava, irmãos, direto. E ele, muito rico, ele comprou uma fazenda. E dentro da fazenda, ele colocou ali o caseiro, um casal para cuidar daquela fazenda dele. E o caseiro estava lá todo dia, irmãos, né? Todo dia. Aí, de vez em quando ele ia lá, o caseiro estava lá cantando junto com a mulher lá, feliz, né? Aí ele queria saber a razão da felicidade daquele caseiro. Falou, oh, patrão, a razão é que eu estou aqui, né? Aí o caseiro, irmão, na sua simplicidade, diz, olha, tá vendo? O senhor está se matando na cidade, trabalha igual um louco, né? Trabalha. Tudo isso para o senhor comprar essa fazenda e depois, quando o senhor se aposentar, o senhor vir para a fazenda. Eu estou aqui todo dia. Eu estou usufruindo disso todo dia, do que é simples. Irmãos, tem uma música secular, por favor, não se escandalize. Tem uma música secular que diz que a vida simples é boa. Amém, irmãos? Quando eu falo de vida simples, irmãos, não é vida miserável. É vida simples em Deus. É você ter Deus, irmãos, dentro de casa, por mais simples que seja. A presença de Deus, irmãos, ela traz paz. A verdadeira paz, sabe, irmãos? Paz é o que mais nós precisamos nos dias atuais. Paz. Não é paz que na essência da palavra, na etimologia da palavra, né? Porque, irmãos, a paz do mundo é um intervalo entre duas guerras. Por exemplo, agora está guerra entre Rússia e Ucrânia, ok? Aí, de repente, vamos supor que alguém, o Putin lá, o presidente russo, né? Ele fala lá, não, a partir de hoje, eu decreto que nós não vamos mais invadir a Ucrânia. Aí no outro dia você vai ver lá na mídia, né? Olha, cessou a guerra, agora nós temos paz. Isso é a paz do homem, é um intervalo entre duas guerras. A paz de Deus, irmãos, ela vai além. Você tem paz dentro da guerra. Você tem paz no desemprego. Você tem paz no deserto.
Você tem paz nos conflitos. Ok, irmãos? Porque a paz de Deus, ela não é igual à paz dos homens. A paz dos homens é um intervalo entre duas guerras. A paz de Deus, irmãos, ela entra na guerra. A paz de Deus, ela muda o cenário. A paz de Deus, Jesus falou assim, olha, para os 70 que ele enviou, os 70 discípulos. Jesus, quando enviou os 70 discípulos, era a primeira comitiva, você vê lá nos evangelhos, Jesus, ele pega lá 70 discípulos e envia. Falou, vocês vão, não precisa levar 2 bolsas, 2 alforjes, não precisa levar 2 roupas, 2 túnicas, simplesmente vão, né? E Deus vai cuidar de vocês, né? E eles saíram, os 70 saíram, né? Foram na frente evangelizando, preparando o caminho de Jesus ali, evangelizando. E Jesus falou, olha, na casa que vocês entrarem, saudai, na terra que vocês entrarem, saudai eles com a paz, ok? Se eles receberem a paz vai repousar sobre aquele lugar. Se eles não receberem, fala o seguinte, até a poeira do pé de vocês sacode ali, porque haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles moradores daquelas cidades. O que eu quero te dizer, queridos? Nós somos os portadores da paz, né? A verdadeira paz, irmãos. A paz é Jesus, ele é o príncipe da paz, ok, irmãos? Nós somos os portadores da paz. Só que, irmãos, muitas vezes tem pessoas que estão dentro da igreja promovendo guerra, brigando por causa de cargo, brigando para quem fica no altar, para quem fica na cadeira mais bonita, para quem tem um título maior, para quem se aparece mais, né? As pessoas brigando por causa disso. Isso é tão baixo, irmãos, tão baixo espiritualmente. Chega um momento da nossa vida, irmãos, que o nosso relacionamento com Deus, irmãos, ele é o contrário das perspectivas do mundo. O mundo, eles acham que, né, a trajetória do evangelho é como se fosse uma pirâmide, né? Ó, eu vou subir um degrau, vou subir outro, aí eu vou ser pastor, eu sou um cooperador, diácono, pastor, evangelista. Aí as pessoas ficam pensando que o evangelho é isso, irmãos, né? O evangelho não tem essa visão. A visão do evangelho é uma pirâmide invertida, é isso. Ó, o mundo é assim, uma pirâmide com seus topos. Aí a pessoa fala, quando eu atingir o topo, que eu for a quarta pessoa da Trindade, é Pai, Filho, Espírito Santo e eu, né? Porque tem pessoas que têm essa visão, tá, irmãos? Aí eles acham que o evangelho é topo, quando eu atingir o topo, aí né, eu vou ser aquele que fala face a face com Deus. Mas o evangelho não é isso, irmãos. Aqui é uma pirâmide, né? O evangelho não é aquela visão financeira de pirâmide. O evangelho, irmãos, é isso, ó, pirâmide invertida. O líder tem que ir na frente. O líder, o maior, tem que ser o menor. Ok, irmãos? Tem que ser exemplo. Então, irmãos, quando você vê alguém lutando por causa de cargo, alguém brigando para ver quem senta na cadeira mais bonita no púlpito da igreja, tá, irmãos? Isso aí é religiosidade. O evangelho, sabe o que é, irmãos? É o João Batista. Convém que ele cresça e que nós venhamos diminuir. Isso é evangelho, irmãos, né? É evangelho. Aí as pessoas falam, coitado, né? Mas a Bíblia diz que o mundo não era digno deles, né? Eles eram pequenos para o mundo, como Paulo diz assim, como quem nada tendo, mas possuindo tudo, né? Aí para o mundo a gente não é nada, irmãos, até vira escárnio do mundo, zombaria das pessoas, ok? Mas a gente tem uma trajetória a ser seguida, ok, irmãos? Uma trajetória. Irmãos, eu digo com toda a convicção da minha alma, assim, pastor, como que o senhor aprendeu isso? Irmãos, eu não aprendi nada, eu simplesmente abri o coração para Deus, falei, Deus, e abro até hoje, entendendo que tempo de casa, pastor, não me garante salvação, ok, irmãos? E todo dia eu peço para Deus, Deus, eu preciso diminuir, não deixa, Senhor, eu crescer, não deixa eu me iludir com anéis, não deixa eu me iludir com tapinha nas costas, não deixa, Senhor, não deixa. Que se alguém olhar para mim, eles possam ver não o Gildo, eles possam ver o Senhor. Nas minhas palavras, nas minhas atitudes, com a minha esposa, nas minhas atitudes com os meus filhos, com os meus irmãos, com aqueles que estão diante de mim. Né? Isso não é um passe de mágica, irmão. Ninguém se converte do dia para a noite. É um processo. É o barro na mão do oleiro sendo moldado, às vezes quebra, o vaso cai no chão, quebra, mas o importante é que se cair, que caia da mão do oleiro, né? Como a gente vê no texto de Jeremias 18, que o oleiro estava fazendo o vaso, e o vaso caiu da mão dele. Amém, irmãos? Se cair da mão de Deus, irmãos, no chão e se quebrar todinho, não se preocupa não, né? Às vezes Deus permite a gente cair, se quebrar todo para a gente ser refeito. Porque alguma coisa precisa mudar na nossa vida, né? E quando cair, alguém vai falar, olha, né, só tá o caco, só tá os pedaços lá. Lembra do Jó? Jó ficou só com o quê? Só com um caco de telha se coçando. É o que sobrou para Jó. Mas daquele caco, irmãos, Deus levantou,
né? Um homem duplamente abençoado e honrado, tá, irmãos? Não importa, irmãos, se a gente estiver na mão de Deus, né? Não importa aonde Deus vai nos levar. A gente só tem que ter convicção que é Deus que está nos levando, ok, irmãos? Se a gente tiver convicção, a gente vai adorar Deus no templo de Salomão ou numa igrejinha igual a nossa, os irmãos estão aí. Uma igrejinha simples. Mas se a gente tiver convicção que é Deus que está nos levando ali, ok, queridos? Amém, amados? Então, irmãos, aquela dependência, a nuvem estava ali, a proteção de Deus cuidando deles. Irmãos, aí você pode estar me ouvindo agora na live, né? Os irmãos estão aí agora, né? Me ouvindo, e aqueles que hão de ouvir, você pode estar ouvindo e falar, não, mas isso aí é história do Antigo Testamento. Não, irmãos, eu tô trazendo isso para você agora e para mim agora. Eu não estou contando historinha de Israel, contando historinha de Moisés, né? A Bíblia diz que tudo que aconteceu no passado serve de sombra, de experiência. Ok, irmãos? É um modelo para as nossas vidas. Para a gente olhar para o passado e entender que o Deus que operou lá no passado é o Deus que opera agora. Ele não mudou. Parece que mudou, sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz assim que, né, o mundo jaz no maligno. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Eu fico triste, irmãos, assim, eu estou muito preocupado que o nosso país, o nosso Brasil, não se torne, irmãos, um Estados Unidos, uma América do Norte, né? Onde você vai ver igrejas que outrora cabia lá 5 mil, 6 mil pessoas, 10 mil pessoas lotada. E hoje, irmãos, não tem 10, não tem 20 pessoas dentro de uma igreja, né? Imensa. Por quê? Porque o povo esfriou, irmãos. O povo começou a buscar riqueza, 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 né? E o diabo tem isso para dar, tá, irmãos? Ele fez essa proposta para Jesus lá no deserto, lembra disso? Se tu prostrados me adorar, eu te darei tudo isso. Ele mostrou o reino do mundo, né? É só você me adorar que eu te dou tudo, né? Só que, irmãos, aí vai o quê? Negociar a alma, ok? De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? O que adianta, irmão? Né? A pessoa ficar rico, ganhar dinheiro a vida inteira, poder, anéis, reconhecimento dos homens, diploma, tudo aquilo, e no final morrer, descer a sepultura e perder a salvação da sua alma. Parece tão simples o que Jesus está falando, irmãos, mas é algo tão profundo, né? Imagina Jesus hoje falando para ele, olha o poder dessa palavra, irmãos, que nem é a palavra do Gildo, é a palavra de Jesus. Imagina, Jesus não ia gastar tempo para falar algo, né, que não tivesse essência, que não tivesse conteúdo, e que isso não fosse, irmãos, uma construção espiritual. Imagina Jesus hoje falando para essa geração, do que adianta vocês ganhar tudo e perder a alma? Né? Não é muito mais, irmãos, do que simplesmente essa palavrinha. Jesus estava falando, vocês vão se matar. Vocês vão se matar aí para ganhar tudo, porque isso é que o mundo busca. Riqueza, poder, né? Vocês vão se matar para buscar isso, e no final vocês vão morrer, e vai ficar para as pessoas aí, e ainda você vai perder a tua alma. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando fala o amor ao dinheiro, irmãos, não é que você não possa ter dinheiro, ok? As coisas têm que ser bem empregadas, para que a gente possa entender. Um exemplo, Salomão, né? Deus falou para Salomão, pede o que tu queres e eu te darei. Aí a Bíblia diz que Salomão falou assim, eu quero sabedoria para poder entrar e sair do meio do povo. Aí Deus falou, tudo bem, como você não me pediu riqueza, era como se Deus estivesse dizendo para Salomão, Salomão, né? Eu já fiz essa proposta para muitas pessoas aí, nesse período, e todos eles disseram, né? Era como se fosse o gênio da lâmpada, lembra lá, irmão, o gênio da lâmpada? E prega a lâmpada, você tem 3 desejos, né? Pede 3 desejos. Aí os desejos que as pessoas pedem, dinheiro, poder, riqueza, né? Só uma visão meramente humana. Coisas que são transitórias, que vão se findar aqui, irmãos. Aí Salomão pediu sabedoria para poder entrar e sair do meio do povo de Deus, para poder ser referencial, para poder as pessoas olharem para ele e ver Deus. Tanto é que na primeira julgamento dele, lembra lá aquele das crianças, que as mulheres chegam lá com uma criança morta, a outra viva, e elas trocaram de noite as crianças. E Salomão vê aquela situação, e, né, ele manda o soldado pegar a espada, cortar a criança e dar um pedaço para cada um, né? Lógico, a mãe verdadeira não ia querer isso. A mãe verdadeira, ela ia perder o filho ali, né? Mas ela ia ter o filho vivo. E com o filho vivo ela teria esperança de, no futuro, retornar o filho. Ok, irmãos? E aquela que não era o filho, ela nem ligou, irmãos. Aí Salomão olhou e falou assim, olha, essa é a verdadeira mãe. Uma mãe jamais deixaria o seu filho morrer. A verdadeira mãe jamais deixa o seu filho morrer. Ela dá a vida pelo seu filho. Ok, amados? Então, queridos, assim é o nosso Deus. Amém, irmãos?
Queridos, eu vou ler um texto aqui agora para a gente entrar nessa reflexão. E eu espero agora, deixa eu ver, não ser muito cansativo. Mas eu quero concluir algo, irmãos, que Deus ministrou ao meu coração. Naquele domingo, acho que era o domingo do culto dos obreiros, tá, irmãos? E eu vou procurar transmitir isso, assim, porque primeiro foi transmitido para a minha vida, ok? Nós somos um canal, a mensagem primeiro passa por nós e nos limpa, né? A palavra de Deus, ela nos purifica, ela nos limpa todo dia, né? Eu quero ler um texto com os irmãos, está em Gálatas. Aos Gálatas, capítulo... É uma carta de Paulo, tá, irmãos? Capítulo 4, verso 19. E diz assim, irmãos. Irmãos, são palavras de Paulo. Quem lê a Bíblia, a gente, quando lê a Bíblia, irmãos, quando você lê a carta de alguém, você fica familiarizado com ela, né? Então, quando você lê muito uma pessoa, um exemplo, alguém fala assim, olha, quem escreveu isso? Aí, quando você lê muito, você está tão acostumado com a linguagem empregada, né, nos escritos daquela pessoa, que logo você fala, não, isso aqui é uma carta de Paulo. Não, isso aqui é de Lucas. Não, isso aqui... Logo a gente tem essa visão, tá, irmãos? E Paulo diz aqui, verso 19, meus filhinhos. Olha a linguagem de Paulo, irmãos. Meus filhinhos. Irmãos, isso aqui não é à toa que está aqui, tá, irmãos? Paulo não estava... Imagina um ex-soldado romano, uma pessoa que matava, esse era o Paulo, que perseguiu os cristãos, levava para a prisão e consentiu na morte de Estevão. Paulo não era, irmãos, um homem fraco, não. Ele era um homem forte, né? Humanamente falando, ele era um homem forte, ele era um soldado, ele era um homem que matava pessoas. Ok, irmãos? Aí você pega uma linguagem como essa, meus filhinhos. Imagina o Paulo de Tarso antes de se converter. Não tinha negócio de meus filhinhos, né? Era espada, irmãos. Era morte. Ele era um homem sanguinário, ok? Mas, irmãos, a partir do momento que ele se converteu, ele começou a andar com Jesus, aí as coisas mudam, ok, irmãos? O homem arrogante cai por terra, o homem violento já não é mais violento, ok, irmãos? Por quê? Porque o Espírito Santo muda, irmãos. A partir do momento que a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vai morar na gente. E por que o nome... Nenhuma parte da Bíblia tem outro nome Espírito Santo. Por que é Espírito Santo? Porque ele santifica, né? Porque ele limpa. Ok, irmãos? Quando o Espírito Santo vem morar na gente, ele limpa todo dia, irmãos. Ele tira as amarguras, ele vai tirando tudo aquilo que o diabo depositou, em todo o tempo que o diabo teve agindo naquela vida, o Espírito Santo vai limpando, limpando, limpando. Tanto é, irmãos, que tem um texto bíblico que diz assim, que quando alguém ele prova da fonte do Espírito, né? Ele aceitou Jesus, ele se tornou morada do Espírito Santo, o Espírito Santo vem limpa toda a casa. Quando aquela pessoa, irmãos, ela deixa Jesus, né? Ela se afasta de Jesus, o que acontece? Né? Além daquele espírito maligno que habitava naquela vida, vem mais 7. E a Bíblia diz assim, e ele encontra a casa toda limpa, e ele encontra mais espaço para agir. Ok, irmãos? Porque o Espírito Santo limpou tudo, ok? Então nós temos que entender que nós somos uma morada espiritual, e o Espírito Santo habita em nós, ou não, nunca fica vazio, tá, irmãos? Entenda isso. Quando a gente vê amargura, desespero, pessoas querendo tirar a vida, né? Tudo isso, irmãos, né, é produzido pelo outro espírito, né? Mas quando o Espírito Santo vem, irmãos, aí ele começa a agir. Não é pastor que liberta a pessoa, não é igreja que liberta a pessoa, não é campanha 7 mergulhos no Jordão, campanha Fogueira Santa. O que liberta a pessoa, irmãos, é a palavra, é o Espírito Santo agindo na vida da pessoa, todo dia. Abaixou-lhe, me canta, lamanás. Amém, queridos? Isso é uma visão espiritual. Paulo diz assim, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Amém, irmãos? Olha Paulo dizendo, né? Meus filhinhos. Ele, através da sua carta, ele estava enviando. A gente está falando da carta dele agora. Imagina que Paulo, naquele tempo, ele estava escrevendo, ele nem sabia que ele estaria num país chamado Brasil, num país chamado Brasil, num estado chamado São Paulo, numa cidade chamada Santo André, e num bairro onde eu estou aqui, clube de campo, onde você está vendo aí, qualquer lugar do mundo, isso, quem está na internet. Ok, irmãos? Mas Paulo estava escrevendo, irmãos, ele escreveu para toda a geração, né? Paulo se foi, está guardado no Senhor, mas a palavra é viva, a palavra não morre. Ok, irmãos? A palavra não morre. Por isso que nós temos que ter um memorial, irmãos, né? Alguém assim olhar no futuro assim, irmãos, eu tenho essa visão, né? Aí no futuro o meu neto assim olhar, os meus netinhos que estão pequenos agora olhar, e quando alguém falasse assim, né?
quando alguém falasse do vô deles, né? Quando alguém falasse do Gildo, do vô deles, as lembranças que eles teriam, logo era que alguma coisa relacionada a Deus. Lá baixou, me canta, lá manasse. Eles não lembraram, irmão, lembrar do vô briguento, um vô violento, um vô encrenqueiro, um vô que só vivia com briga. Eles vão levar, irmãos, é assim que eu estou pedindo para Deus, né? Que seja um memorial, irmãos. O corpo está lá no cemitério, virou osso, tudo, mas as palavras, ela não morrem, irmãos. Os nossos testemunhos não morrem, guarda isso, não morrem, irmãos. Tem gente que se converte depois de muitos anos, ok, irmãos? Depois de muitos anos a pessoa vê. Tanto é, irmãos, assim que essa introdução, irmãos, vai acabar sendo a mensagem de hoje, né? Mas assim, tanto é, irmãos, que quando eles atravessaram o Jordão, depois que Jesus recolheu Moisés, que Josué ficou na frente do povo, aí a Bíblia diz que Deus abriu o Jordão, né? E Deus falou para Josué, eu serei contigo como ficou Moisés. E quando os sacerdotes tocam lá no Jordão, o Jordão se abre, né? Deus mostra que, como ele foi com Moisés, ele estava sendo com Josué. E ele fortalece Josué ali. E o Senhor diz para Josué, olha, quando o Jordão se abrir, você pede para eles tirarem pedras do Jordão. 12 pedras. E essas pedras, cada uma dessas pedras vai representar uma das tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. E vocês vão pôr aqui e fazer tipo um altar com as pedras, né? E há de ser que quando alguém no futuro perguntar que pedras são essas? Vocês vão dizer, essas pedras foi tirada do Jordão. Foi o dia que Deus abriu o Jordão. Amém, irmãos? A Bíblia diz que nós somos pedras vivas. Jesus é o fundamento de todas as coisas. Mas nós somos pedras da qual Jesus usa para construir a sua obra. Amém, irmãos? Para construir outras vidas, para construir outras famílias. A igreja não está na terra em vão, irmãos. A igreja é uma construtora, são pedras que Deus usa para construir. Agora mesmo, eu e você aqui, nós estamos construindo. Nós estamos levantando pedras. Irmãos, alguém vai ver essa live depois, ele é uma pedra, está sendo construída. Ele vai ouvir uma palavra, né? De repente aquela palavra, meu Deus, é verdade. Se eu fizer assim, vai ser bom para minha família. Se eu fizer isso, vai ser bom para mim. É pedras, irmãos. É uma construção espiritual. E nós somos o material que Deus usa para construir. Ok, irmãos? Nós somos essas pedras que Deus usa para construir e é glorificado através das nossas vidas. Ok? Nós somos só a pedra. Ele é o construtor. E quando for feito o edifício, ele que vai ser glorificado. Amém, irmãos? A pedra vai ser usada para construir. Mas a glória é do construtor. Sempre, irmãos. Sempre a glória é dele. Né? Então nós temos que ter essa visão. Ok, queridos? Que simplesmente somos as pedras. Amados, e Paulo, ele diz assim, olha, filhinhos, né? Meus filhinhos, de quem de novo sinto dores de parto. Irmãos, ele estava ali comparando assim o que ele estava sentindo como uma mulher que espera uma criança. Quando Paulo fala assim, eu sinto dores de parto, ele está dizendo, eu gerei vocês. Ok? Eu esperei, um exemplo, eu esperei vocês 9 meses, eu esperei vocês crescer. Quando vocês vieram, vocês eram brutos, né? Violentos. Vocês brigavam por causa de cargo em igreja, brigavam por causa disso, brigavam por causa daquilo, né? Eu esperei vocês crescer. Eu esperei vocês serem gerados, né, em Cristo. Olha o que ele diz aqui, ó. Por quem sinto dores de parto, até que vocês sejam formados, em outra tradução, gerado em Cristo. E olha a paciência de Paulo, irmãos, né? Um pai. Quando ele fala meus filhinhos, ele estava falando um pai, um velho pai. Que fala assim, olha, eu esperei vocês, eu tive paciência. Irmãos, quantos pastores tiveram paciência comigo? Ontem mesmo eu estava conversando com um pastor amigo. Falei, pastor, né, talvez hoje eu estou de pé por causa do senhor. No momento assim que eu era meio bruto, né? Vivia brigando, né, irmão? Só Deus na causa, né? Meio bruto assim. A nossa vida é uma desconstrução, tá, irmãos? Às vezes Deus demora mais tempo para desconstruir do que para Deus construir alguma coisa na nossa vida, né? Para Deus desconstruir tudo que o diabo fez, irmãos. Desconstruir uma vida errada, uma família errada, desconstruir um caráter mal formado. E Deus tem que desconstruir. E isso acontece através da palavra. A palavra de Deus vai desconstruindo. Vai tirando pedras do inferno, irmãos, né? Que levantaram, irmãos, e que fizeram uma muralha da China espiritual na nossa vida. E Deus começa a desconstruir tudo. Porque não tem como Deus construir em cima de um projeto falido. Ok, queridos? Não tem como Deus construir nada em cima de lixo, né?
Tanto é que a parábola dos fundamentos, os dois alicerces que a Bíblia fala, a Bíblia diz assim, né, que havia dois alicerces. Um construiu sobre a rocha e o outro sobre a areia. Mas a Bíblia diz lá em Marcos que ele cavou fundo, né? Ele tirou tudo lixo. Irmãos, às vezes para Deus agir na nossa vida, gasta muito mais tempo tirando os lixos da nossa vida, tá, irmãos? Entenda isso. Lixo são coisas que o diabo depositou, que a vida depositou na gente, né? E que não se tira do dia para a noite. Tem coisa que está tão impregnada na gente, irmãos, que o Espírito Santo ali, ele começa a agir, né? Agir. Tem uns que se rende de verdade e fica mais fácil o processo. Mas tem outros que não, irmãos. Mas Deus está trabalhando. Ok, irmãos? Deus nunca deixa trabalhar. A Bíblia diz que ele trabalha por aqueles que nele esperam. Enquanto a gente estiver ali, irmão, Deus vai estar mudando, Deus vai estar tirando. Então, eu estou 50 e poucos anos na igreja, irmãos. Tenho um título de pastor. Mas, irmão, tem coisa que está impregnada na minha vida que Deus precisa tirar ainda. Enquanto estivermos aqui, irmãos, haverá isso. O processo do Espírito. Né? Tem coisa, irmãos, que está como uma cicatriz na gente. Eu tenho uma cicatriz aqui nas costas, de um corte que eu levei, né? De uma garrafa, irmãos, que entrou nas minhas costas. Né? É uma cicatriz, irmãos. E agora tem, estou fazendo uma analogia, tem produto aí que você passa na cicatriz e some a cicatriz. Ok, irmãos? Você passa ali. Ok? Mas, irmãos, a vida não é assim. A vida não tem produto. A palavra de Deus, ela vai moldando o nosso caráter, ela vai tirando as coisas velhas, ela vai tirando o lixo, até chegar no alicerce, até chegar em Jesus. É isso que Paulo estava dizendo. Olha, eu estou esperando Cristo ser formado em vocês. Né? O que é, irmãos? Assim, Cristo ser gerado em vocês. Quando ele fala de dor de parto, com uma mulher toda de parto, fala assim, né? Vai chegar um momento que Jesus vai nascer na vida de vocês. Vai chegar um momento que as pessoas vão ver Jesus não somente na aparência de vocês. Porque, irmãos, eu vivi uma geração que mostrava Jesus em roupa. Uma geração que queria mostrar uma pseudo-santidade e só mostrava santidade através de roupa. Até aqui, né? E só sobrava para as mulheres da igreja. Não, é santa, santa. Irmão, se fosse por causa de roupa, as mulheres mais santas do mundo seriam as freiras e seriam as muçulmanas, que só mostram o rosto. A santidade, irmãos, ela não é aparente. Ela acontece de dentro para fora. É mudança de caráter, é mudança de atitude, é perdão, ok, irmãos? É estender a mão. Irmãos, é todo dia. E esse processo eu estou vivendo até hoje, irmãos. Quantas pessoas que eu achava assim que eu nunca ia perdoar. Né? Eu nunca ia perdoar. Mas, irmãos, assim, toda vez que eu subo ao altar, toda vez que eu entro na presença de Deus, eu sou confrontado. Falo, ó, você está perdendo tempo. Não adianta título de pastor, chegar na igreja e cantar bonito, né? Chegar e mostrar, pregar numa live. Não adianta. Você precisa perdoar, rapaz. Eu estou falando do Espírito Santo. Você precisa perdoar. Não adianta. Se você não perdoar, não vai mudar nada. Você tem que perdoar. Mas Deus, Ele que me feriu, Ele que agiu. Não, irmãos, é a gente que tem que perdoar. A gente que tem Deus, a gente que tem que... A gente que é, irmãos, o modelo. Ok? Não espere, irmãos, daqueles que não têm relacionamento com Deus, agir como um servo de Deus. Deus não vai cobrar do mundo, né? Ele vai cobrar da gente. É a gente que tem relacionamento com Deus. É a gente que tem que perdoar aquele que nos feriu. É a gente que tem que estender as mãos para aqueles que nunca estenderam para a gente. E é difícil, irmãos. Porque se eu viver dentro de um sistema religioso, eu vou camuflar como os saduceus e os religiosos da época de Jesus. Quem via a roupa deles ali... Tanto é que eles, quando Jesus se deparava com eles, principalmente os fariseus, que era a corrente mais radical do judaísmo, Paulo era um fariseu, da corrente dos fariseus, né? Hoje existem muitas correntes teológicas, a gente vê igreja assim, que é santa demais, outras que é mundana demais, ok, irmãos? Existia isso nos dias de Jesus também. Então, assim, existiam os saduceus, que não criam na ressurreição, os fariseus já criam, mas era muito radical, e mostravam uma santidade só de aparência. Né? Eles que armaram para crucificar Jesus. Mas, irmãos, e quando eles chegavam lá, Jesus, em certo momento, se encontrando, Jesus confrontava muito isso. Tem que haver confronto, tá, irmãos? Não é briga, é confronto. Confronto, irmãos, é você, através da palavra. Como eu estou fazendo aqui na live, através da palavra. Eu poderia usar essa live aqui, irmão, para fazer campanha. Irmão, vou fazer uma campanha, né? O profeta Gildo Jonas, estou fazendo uma analogia. O profeta Gildo Jonas vai revelar, tem um olho de raio-x, como a gente vê na internet aí, vai revelar o teu RG, vai revelar tudo. Isso é babaquice, irmão. Isso aí é enganador, é espírito de demônio, tá, irmãos? Enganando o povo. E dá dó que o povo não conhece a Bíblia e cai nisso. Ok, irmãos?
A Bíblia é simples, irmãos, é poderosa. Ela nos confronta, ela muda nosso caráter. Ok, irmãos? Então, irmãos, assim, a gente prega porque a gente não está pregando para agradar ninguém. Eu não estou pregando para agradar a mim mesmo. Eu sou confrontado todo dia para melhorar de vida, para ser mais crente, até chegar no céu. Amém, irmãos? E aqueles fariseus estavam ali, irmãos. E aí Jesus olha para aquele monte de fariseu e diz, tá vendo? Vocês são como um sepulcro caiado, né? Vocês são como um cemitério bem ornamentado. Tem lugar, irmãos, que você chega aí. Esses tempos atrás eu fui no cemitério das Colinas, ali em São Bernardo. Uma coisa mais linda, um cemitério, um jardim assim, né? Eu até brinco, até dá vontade de morrer e ficar lá, irmão, né? O cemitério é a coisa mais linda. Mas se você abrir lá, irmão, as covas, só tem mau cheiro e ossos, né? Jesus estava falando para eles isso, olha, vocês por fora, vocês são bonitos, mas eu conheço vocês por dentro. A mudança tem que ser por dentro, irmãos. Não adianta tentar. Por isso que eu falo que a geração antiga, os crentes antigos, eram crentes que mostravam muito roupa, mostravam muitas coisas aparentes. Eram homens que davam glória a Deus dentro da igreja e batiam na mulher em casa. Ok, irmãos? Eram homens que, né, tratavam o filho do jeito da igreja, em casa tratava de outro. Eram homens que dentro da igreja era uma coisa e fora da igreja era outra. Ok? Isso é um engodo do diabo, irmãos. É a gente enganar nós mesmos. E a gente não pode enganar. A gente tem que confrontar a nossa própria vida. Pegar esse espelho aqui, ó, né? E olhar para o espelho, e o espelho está dizendo para você, rapaz, você tá torto. Você precisa mudar, porque esse espelho mostra isso, irmãos. Você precisa mudar. Aí quando a gente olha, né, pro espelho, né, o diabo diz, não, você tá bonitinho, vai nessa aí, tá bom, né, tá bom. Na igreja lá, dá uma glória a Deus, volta para casa. Não precisa mudar não, tá bom. Não precisa ser muito crente, né? Não precisa esse negócio de compromisso com a igreja, compromisso com palavra, com Bíblia. Não precisa não, você vai na igreja, dá dízimo, né? Você vai encontrar muitos pastores falar isso. Não, irmão, você deu dízimo aqui, você pode ser o que você quiser, né? Você pode ser casado, não ser casado, você pode, né, fazer o que você quiser. Se der dízimo aqui, é isso que a gente vê, irmãos, na internet. Não estão preocupados com a alma das pessoas de ensinar a verdade, estão preocupados com o bolso. Ok, irmãos? Pastor que está preocupado com a verdade, ele é confrontado pela verdade e ele ensina a verdade. Ok? A verdade, irmãos, que leva para o céu. A verdade que quando aquela pessoa desce a sepultura ali, né? Quando ela se encontrar no momento ali que Deus está preparando ele para recolher, ele olhar para o pastor dele e falar, pastor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor não foi leviano. O Senhor não ensinou o que a Bíblia não ensinava. O Senhor não disse que está tudo bem, né? Continua na igreja sem se casar, continua na igreja de qualquer jeito. Não, irmãos, o pastor verdadeiro ele ensina a verdade, ele é confrontado por Deus e ele confronta as ovelhas. Ok? Porque a palavra limpa as ovelhas. Fala isso, irmãos, a religiosidade, a gente enganando, a gente usando a Bíblia para ganhar dinheiro, para enganar o povo. E nós temos que nesse dia, irmãos, ser transparente em relação a isso. Jesus, ele olha para aqueles fariseus e diz, olha, vocês são um sepulcro caiado, vocês são podres por dentro. Né? Vocês precisam mudar. Irmãos, e ali não é porque Jesus queria condenar aquelas pessoas e mandar para o inferno. Era uma palavra de confronto para ver se eles acordavam. Às vezes, irmão, Deus fala com a gente porque a gente está meio adormecido espiritualmente, sabe? Está como aquelas virgens, as 10 virgens. A Bíblia diz que todas elas cochilaram, adormeceram. 5 eram prudentes, 5 loucas. Elas não tinham o azeite. O azeite é a reserva espiritual, eu falo do Espírito Santo. O relacionamento com o Espírito, ouvir a voz do Espírito. Como está acontecendo agora. Né? Não é a voz do Gildo, é a voz do Espírito, que fala através da palavra de Deus. Amém, irmãos? Uma palavra de confronto. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você agora, busca azeite. Tenha reserva espiritual. Vai vir os dias maus se você não tiver reserva. Imagina, irmãos, né? Irmãos, a gente mora numa região aqui, chamada Clube de Campo, você que não conhece. E nós temos entre o Clube de Campo e o bairro mais próximo, de maior população, que é Vila Luzita, Cata Preta, nós temos uma estrada chamada Estrada do Pedroso. Ou do Parque do Pedroso. Não, é só mato de um lado para o outro. Se acabar a gasolina ali, irmãos, a gente vê muito isso, quando a gente às vezes está indo para a cidade, um monte de carro parado, e não tem posto, né? Tem muitos amigos da gente que tiveram que descer ali andando até o posto. Por quê, irmãos? Né? Ah, não, mas eu vou conseguir, está na reserva. Irmão, crente não pode viver na reserva, irmão. Não, eu vou conseguir chegar, eu vou conseguir. Se Deus quiser, eu vou conseguir, né? Eu vou conseguir. Tem até uma história... Ah, meu Deus amado. Tem uma história, irmãos, assim, parece brincadeira, né? Mas tem uma história que eles dizem assim, né? Que ficou um hebreu, daqueles que saíram para o Egito,
ficou um hebreu no Egito, né? Aí ficou um hebreu no Egito, aí chega alguém, né? Depois de tudo aqui, o mar, alguém volta para o Egito e fala assim, mas o que você está fazendo aí? Por que você não saiu com o povo que saiu do Egito, né? Aí ele diz assim, ó, eu estava lá na beira do mar, quando o mar abriu, né? Aí eu fico, vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? O mar fechou, eu fiquei. É mesmo, irmãos? Irmão, a gente não pode esse negócio de vou ou não vou, vou ou não vou, né? Com Deus. Ah, não, eu vou ser mais crente, eu não vou. Não precisa de tudo isso. Irmão, não deixa o diabo te enganar. Não deixa o diabo te enganar, para dizer, não precisa de um relacionamento sério com Deus. Eu quero viver uma vida na superfície, tá bom do jeito que tá. Irmão, não tá bom, para mim não tá bom. Para mim não tá bom, eu preciso melhorar, preciso ser mais crente. De verdade, irmãos, de verdade. De verdade. Vamos aqui ao texto, para a gente encerrar. Né? Eu ia falar outra coisa totalmente diferente, mas Deus sabe todas as coisas. Ok? Na próxima a gente entra nesse texto. Eu só estou na introdução aqui. Tá, irmãos? Amém, irmãos? Então Paulo diz assim, meus filhinhos, né? Até que Cristo seja gerado em vós. Imagina, irmão, Jesus crescendo dia a dia. Imagina uma mulher gestante, irmãos, né? Ela, né, vem aquela alegria, né? Imagina a visão de uma mulher gestante, mais ou menos o que acontece, né? Então, assim, imagina uma gestante, irmãos. Ela fica naquela expectativa, né? Que a expectativa, aí vem aquele negócio lá de... Agora estão fazendo aquelas festas, né? Para, se for fumaça azul, fumaça cor-de-rosa, para ver se vai ser homem ou mulher. Aí, irmão, vem toda aquela expectativa, festa da família, chá de alguma coisa, não lembro, né? Aí, irmãos, então é isso. Gente, alguém fala com o Jefferson aí, que ele tá me ligando aqui. Então, assim, é o genro, irmãos, o genro que tem para com a gente. Ok? Então, assim, irmãos, aquela expectativa da mulher. E de repente, a mulher vai lá, faz o teste de gravidez e tá grávida. Ok? Aí vem aquela felicidade toda. Aí começa aquele processo, irmãos, de gestação. Né? Pré-natal. Ok, irmãos? Cuidado. Amém, irmãos? Quando a pessoa aceita Jesus, logo no começo, irmãos, que a pessoa... Vou pegar uma linguagem popular. A pessoa está grávida de Jesus. Né? Ela está grávida de Jesus. Como mais ou menos a visão que Paulo fala aqui. Até que Cristo seja gerado em vós. Né? A pessoa está grávida de Jesus, aí começa. A primeira coisa que o diabo faz, irmãos, querer abortar. Abortar o nosso relacionamento com Deus. Guarda isso, irmãos. Né? Não é isso que, essa guerra que está no... Queiram abortar? Irmãos, podem ver que todas as mulheres que querem abortar uma criança, é que a criança ela foi gerada fora do contexto do casamento. Às vezes no carnaval, né? Nas festinhas, nas baladas. A criança foi gerada ali. Às vezes a mulher nem sabe quem é o pai, né? E quer abortar. Quando a mulher não sabe quem é o pai, ela quer abortar, ela não dá valor. Porque ali não foi produzido dentro de um lar, de uma expectativa, dentro de um relacionamento sério entre um homem, uma mulher, um casamento, debaixo da bênção de Deus, né? Então, tudo que é debaixo da bênção de Deus, irmãos, tudo que é direito, ok? Tudo que é honesto, que é direito, tudo que é dentro de um princípio espiritual, né? Existe amor, existe uma expectativa em relação à criança que vai vir, ok? Que está sendo gerada. Quando, irmãos, não é assim, não se dá valor. Por isso que é muito fácil pegar... ficar grávida numa balada e de repente ela não quer abortar. Você vê aí o que a gente está acontecendo no mundo, né? Essa luta para abortar. Ok, irmãos? E não sabe que ali tem uma vida. Agora, irmão, falando de Jesus, a mesma coisa acontece no mundo espiritual. A pessoa, ela está grávida de Jesus. Jesus está sendo formado dentro dela. Esse processo na vida de uns é mais lento, de outros é mais rápido, né? E Jesus está sendo gerado ali, irmãos. Gerado, mudando nosso caráter, né? Alguém vai olhar assim. Vai chegar um momento que alguém vai olhar para mim, para você e falar, você está grávido, né? Estou fazendo analogia, tá, irmãos? Você está grávido. Não é assim. Aí você está grávido de Jesus. Dá para ver tua aparência assim. Você, né? Dá para ver que essa gestação, ela é toda cuidado. Você tem cuidado, tudo. Ok, irmãos? A nossa vida espiritual, irmãos, precisa ser cuidada. A gente não pode viver uma vida espiritual como, não, seja o que Deus quiser. Não, tem que fazer um pré-natal espiritual. Vai lá no médico. O médico, no caso, é a igreja. São as pessoas que Deus põe para cuidar da gente. Ok, irmão? Espiritualmente falando. Vai lá. Vê como é que está sendo gerado isso. Vê se essa criança está sendo bem gerado. Né? Dá um alimento para ela. Irmãos, quando a mulher ela fica grávida, ela já vem aquela preocupação logo nas primeiras 3 semanas. Cuidado. Né? Senão, nessas primeiras 3 semanas, você pode perder a criança. Aí vem aquela preocupação. É a preocupação que tem com o novo convertido.
Porque quando você vai lá, irmãos, e ganha uma alma, aí o diabo começa a se levantar para tentar arrancar aquela alma da igreja, arrancar a alma da presença de Deus, tentar abortar, ok, irmãos? Não deixar Jesus nascer na vida daquelas pessoas. Irmãos, aqui mais a gente vê hoje, nos dias atuais, ok? Pessoas que estão dentro da igreja, nos altares, mas que abortaram Jesus faz tempo, tá, irmãos? Jesus foi abortado, a pessoa está ali religiosamente. A pessoa está dentro da igreja, está dando glória a Deus, a pessoa está ali lendo a Bíblia, mas Jesus foi abortado no começo. Ok, irmãos? Tem que ser gerado de novo. Ok? Muitas vezes Jesus foi abortado, mas eu vejo pessoas assim na minha trajetória e eu peço a Deus assim, né, irmãos? Eu vejo pessoas na minha trajetória que a pessoa está dentro da igreja, está dando glória a Deus, mas que Jesus foi abortado, ela não mudou, ela continua mentindo, continua não perdoando, continua sendo leviano, continua sendo mau caráter, continua sendo violento. Jesus não foi gerado, Jesus foi abortado no começo. Porque, irmãos, quando Jesus é gerado verdadeiramente na vida da pessoa, vai chegar um momento que a pessoa vai se parecer com Jesus. Né? E parecer, irmãos, não é o homem, o Jesus da religião, barbudo, cabeludo, nada disso. Se parecer, irmãos, no caráter, na procedência, no amor, no perdão, né? Ao ponto de alguém falar que Paulo falou, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo era tão parecido com Jesus que, né, as pessoas olhavam para Paulo, tanto é que naquele filme lá, o Lucas olha assim, ó, chegou um momento que você estava lá que eu não via mais você, eu via Jesus. Abaixou e me canta, Lamanás. A pessoa vê Jesus na vida do marido, irmãos. Vê Jesus na vida da esposa e do filho. Né? O filho olhar assim para a mãe e para o pai e ver Jesus na gente. E o filho falar assim, pai, mãe, eu quero ir para a igreja, mas por quê? Porque eu vejo Jesus em vocês. Eu vejo Jesus assim, quando vocês me beijam, quando vocês me amam, quando vocês me corrigem, quando tem que ser corrigido. Irmãos, aí a gente mostra Jesus nisso. Não é Jesus carregando a Bíblia, só dentro da igreja. A gente mostra Jesus com atitude, irmãos. Eu digo sempre aos irmãos, o nosso maior testemunho, né? Nosso maior testemunho é a nossa vida. A melhor forma de a gente ganhar alguém para Jesus, irmão, levando para a igreja, funciona assim, mas a melhor forma, irmãos, é sendo exemplo, ok? E Paulo diz assim, olha, Jesus está sendo gerado em vocês. Aí vem, irmãos, assim, a mulher, ela tem, primeira coisa que acontece assim com a mulher, aquele cuidado das primeiras 3 semanas. Aí começa a crescer a barriga. São os sinais. Alguém vai dizer, olha, está mudando alguma coisa no teu corpo, espiritualmente, né? Mudança. Irmãos, é impossível alguém andar com Jesus sem começar a ver mudança nele e as pessoas verem. Mas você mentia, você não está mentindo mais. Você era bravo, qualquer coisinha você estourava aí, né? Ficava brigando com todo mundo tinha medo de você, e agora você está calmo. O que está acontecendo? São os sinais da gravidez, irmãos. Os sinais que Jesus está sendo gerado. Aí começa a haver mudança. Alguém começa a ver mudança no nosso corpo, espiritualmente falando. Alguém diz, olha, está mudando alguma coisa na vida dele. Ele está mudando, né? A religião não produz isso, mas Jesus produz de dentro para fora. A gravidez é de dentro para fora. 9 meses ali, irmãos, né? Quando eu falo 9 meses, não é regra. Pode ser 9 anos, pode ser 90 anos, tá, irmãos? Mas se Jesus está sendo gerado, ele vai nascer, ok, irmãos? Aí vem a gravidez. Aí, de repente, começa a mulher, né? Aí a mulher vem começa a aparecer a gravidez. E, de repente, irmãos, vem aquele período que a gente fala às vezes assim, falta aqui mais 10 minutinhos, tá, irmãos? Aí vem o quê, irmãos? Aí você olha para a mulher, de repente a mulher vem com um enjoo, né? Enjoo. Aí todo mundo aquele cuidado, todo mundo, né? A mulher enjoa. Começa a comer aquilo que nunca comeu, não é isso, irmão? Meu Deus, minha mãe comia tijolo, irmão. Meu Deus do céu. Né? Aqueles tijolinhos antigos que fazia as casas. Minha mãe pedia tijolo e começava a cutucar aqueles tijolos. E quando minha mãe estava grávida de mim, irmão, minha mãe não era crente ainda na época, ela comia bituca de cigarro. Por isso que eu não sou muito normal. Amém, irmãos? Né? Mas assim, era um desejo louco, tá, irmãos? Mas no mundo espiritual não acontece isso, esse desejo louco, né? É um desejo saudável, de buscar as coisas saudáveis, porque sabe que ali está sendo gerada uma criança e que precisa se alimentar de algo saudável, tá, irmãos? Tem igreja que não está gerando Jesus, ela está abortando, porque não dá Bíblia para a pessoa. Confronto, como é essa live aqui, confronto espiritual, né? Onde Deus nos confronta e a gente sai dessa live, irmãos, não sai triste. A gente fala, não, Deus está dizendo para mim que Ele quer que eu mude. Se Ele quer que eu mude é porque Ele quer me usar. Abaixou e me canta, Lamanás. Se Ele quer que eu mude é porque Ele tem algo na minha vida. Para que Deus vai ficar pedindo para mudança na minha vida, projetar mudança para minha vida, se Ele não quer me usar, se Ele não tem algo para minha família e para minha vida?
Ok, irmãos? E através de mim, refletir o seu reino e a sua glória. Ok, irmãos? Então, irmãos, assim, aí vem a mulher começa a ter desejo de comer coisas que nunca comeu. Sabe, irmãos? Não, eu quero comer uma comida especial, uma comida diferente. Tá, irmãos? Comida especial diferente. Irmãos, essa live, tá vendo? Tem poucas pessoas aqui na live. Se fosse uma campanha aqui, irmãos, tava lotado isso aí. É o lanchinho, né? É o McDonald's. Ah, não, todo mundo quer McDonald's. Aí enche, né? Aquela fila para entrar no McDonald's. Aí pega um hambúrguer lá de 3 meses congelado. Aí a pessoa come. Quando a pessoa pensa que encheu a barriga, é porque tem muito sal ali. Aí a pessoa, né, fica inchada. Tem pessoas, irmãos, que não crescem no reino, ele só incha. Chega um momento que estoura, tá, irmãos? Irmãos, o crente ele é construído dia a dia, é um alimento diário. Tem um livro chamado Pão Diário, Pão Nosso de cada dia, se alimentar todo dia. Todo dia se alimentar. Qual é o teu alimento, irmãos? Bíblia, irmão. Né? Meu alimento não é o profeta, não é o apóstolo, não é o pastor Gildo. Meu alimento é Bíblia. Né? Arroz com feijão, irmãos, é isso. Não é o suficiente, Bíblia, irmãos. Para a gente crescer saudável, para a gente ir até o arrebatamento da igreja. É Bíblia. Fora disso, irmãos, é lanchinho. Né? É lanchinho, só vai inchar e não vai ser saudável. Aí a mulher começa a se alimentar, ter desejo diferente, tá, irmãos? Gente que começa a gerar Jesus, irmãos, ele tem desejo diferente. Qual é o desejo diferente? Aí ele nunca orou, agora ele quer orar. Né? Ele nunca leu Bíblia, agora ele quer ler Bíblia. Alguém fala, Bíblia? Mas você vai trocar o X-Men? O X-Men, você vai deixar de ir para o cinema, de ver o futebol para orar, para ler Bíblia, para ir para o culto? Oxe, domingo é dia de churrasco, irmão. Né? Domingo é festa, domingo é o futebol, o Faustão, né? Aí você fala, mas eu tô com um desejo diferente. Qual é o desejo? Eu tô para a igreja. Tô com desejo de Bíblia, de orar, de falar com Deus. Sabe, irmãos? Tá grávido de Jesus, né? Começa a ter desejo diferente. Desejo que nunca teve, de orar, de ler Bíblia, não, eu quero ser um pregador, eu quero adorar o Senhor. Começa a ter desejo espiritual, no mundo espiritual, e acontece, Jesus está sendo gerado em nós, ok? Aí vem aquele período de gestação, irmãos, a barriga vai crescendo, né? Aí chega um momento, irmãos, enquanto Jesus está sendo gerado, ninguém está vendo, que é um processo do Espírito Santo lá no interior. Naquele momento, Deus está sendo gerado em nós, Ele está mudando o nosso caráter pessoalmente. É Jesus sendo gerado em mim e Jesus sendo gerado em você. Mas, de repente, Jesus agora quer se mostrar através da gente. O que acontece? 9 meses de gestação. Né? Aí chega lá, aquela preocupação, todo mundo lá, olha, vamos ficar alerta, já avisa aí para deixar um carro ali guardado, porque a qualquer momento aí pode ter contração, vem as dores de parto. Né? É o momento mais difícil, sabe, irmãos? Aquele momento que Jesus ele vai, né, que vai ser refletido em nós. Jesus não vai estar só dentro da gente. Ele vai se mostrar na gente, né? Alguém vai olhar assim, meu Deus, né? Jesus foi gerado nele, agora Jesus está se mostrando através dele. A gente passa a ser um espelho. É o que Paulo falou. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Alguém olha para Paulo e não vê mais Paulo, vê Jesus. Alguém vai olhar para você e vai falar, meu Deus, não é a mesma pessoa. Abaixou e me canta lá, Manás. Não é o mesmo José. Não é o mesmo Gildo, não é a mesma Maria. É outra pessoa que está aí. Ok? Porque eles vão ver Jesus em nós, irmãos. Jesus não vai estar mais escondido, sendo gerado na gente, mudando o nosso caráter. Jesus agora vai se revelar através de nós. Ok, irmãos? Aí, irmãos, vem aquelas dores, aquele momento mais difícil ali do nascimento. Aí, de repente, irmãos, nasce a criança. É dolorido. Todo o processo de gestação, o cuidado, é dolorido. Né? Mas quando nasce a criança, a mãe pega no colo o pai, aí vem aquela alegria, né, irmãos? Alegria. E não há dúvida, irmãos, quando Jesus é gerado, não há dúvida, não precisa fazer DNA espiritual. Então, não precisa ir lá no ratinho fazer DNA. Foi Jesus que nasceu mesmo, porque ele nasceu dentro de um processo legal. Qual o processo? Bíblia, oração, ensinamento da palavra. Né? O que foi gerado ali não foi um discípulo da Assembleia de Deus, um discípulo da Universal, da Deus é Amor. O que foi gerado ali, irmãos, é Jesus. A Assembleia de Deus cai por terra, Deus Amor cai por terra, a igreja some e Jesus continua. Porque o que foi gerado na gente, irmãos, foi Jesus. Né? O pastor morre, a gente muda de estado, de cidade, e Jesus continua com a gente.
Ok, irmão? A gente não vai ser dependente de pastor, vai ser dependente de igreja, não. Ok, irmãos? E tem muita gente, irmão, se a igreja fechar, desvia. Tem muita gente, se o pastor pecar, ele desvia. Porque o que foi gerado na vida dele foi um costume de uma religião, foi um pastor, ok, irmãos? Tanto eu conheço muita gente. Ah, meu pastor desviou, aí desviou também. A igreja fechou. Ah, não vou mais ser crente. Né? Porque o que foi gerado dele não foi Jesus. Quando Jesus é gerado, irmão, morre o pastor, a igreja cai, né? O mundo vira de ponta cabeça, ele está lá, glória a Deus, é um relacionamento direto com Jesus. E é isso que a igreja tem que proporcionar. A igreja, irmãos, tem que ser um organismo vivo para gerar Jesus. As igrejas hoje estão gerando apóstolo, estão gerando pregadores famosos, cantores famosos, ok? A igreja tem que gerar Jesus. Vai chegar, igual o nosso culto lá, irmãos estão aí, depois vão ver. Uma igrejinha não tem nada, irmãos. Qual o atrativo que a nossa igreja tem? Uma igreja simples, não tem nada, mas a gente está lá adorando. Por quê? O que foi gerado ali não foi o Gildo, meu Deus, né? O que foi gerado ali, irmãos, foi Jesus. O que está sendo gerado é Jesus, né? Se a pessoa amanhã, Deus mandar a pessoa lá para o fundo de um poço, lá a pessoa vai dar glória. Se mandar para a prisão, vai ser igual Paulo e Silas, vai começar a adorar na prisão, ok? Porque Jesus foi gerado na vida dela, ok, irmãos? Então, irmãos, né? E Paulo está dizendo, eu sinto dores, né? Eu falo assim, meus sininhos aqui, de novo, sinto as dores de parto, até que vocês sejam gerados. Então, irmãos, assim, trazendo para os nossos dias, ok, irmãos? Jesus, ele está sendo gerado em nós, ele, né? Vai chegar um momento que ele vai se refletir através de nós, de tal forma que as pessoas não vão ver mais a gente, mas vão ver Jesus na gente. E se isso não estiver acontecendo, e nós estivermos no processo, já é legal, irmãos, né? Nesse processo de Jesus sendo gerado, a gente não abortar Jesus, ok, irmãos? Espiritualmente falando, cuidar, irmãos, da gestação, né? Pré-natal espiritual, como a mulher faz, né? No pré-natal vai lá, tem a carteirinha, né? E depois da gestação, as vacinações, tudo. A gente tem que cuidar da nossa vida espiritual, irmãos. Se alimentar bem, ser enjoado mesmo, se alimentar bem. Uma criança, irmãos, quando ela nasce, ela é alimentada com leite. Paulo fala isso em Coríntios, né? Lá em Coríntios, Paulo assim, olha, eu não pude dar para vocês, aos crentes de Coríntios, Paulo falou, eu não pude dar para vocês um alimento mais sólido, porque vocês ainda são criancinha, né? Jesus ainda está sendo gerado na vida de vocês. Vocês são criancinhas, vocês ficam brigando por causa de comida. Vocês ficam brigando por causa de cargo na igreja. Vocês ficam brigando por causa de fulano de tal. Ficam brigando por causa de besteira. Vocês são criança, né? Paulo falou, quando eu era criança, eu me comportava como criança, né? Discorria como criança. Mas quando eu atingi uma maturidade espiritual, acabou essa brincadeira de criança, ficar brigando com o irmão da outra igreja, ficar, né, discutindo, né? Chega uma maturidade, a gente não quer mais discutir. Eu estava até falando com a missionária ontem, né? Chega quando se atinge uma maturidade em Deus, chega um momento, irmãos, que você assim, se você está convivendo com pessoas que estão te prejudicando espiritualmente, você não vai matar a pessoa, mas não caminha com ela, irmãos. Seja seletivo na tua vida espiritual, irmão. Se tem alguém que está te impedindo de caminhar com Jesus, se afasta dela. O afastar aqui, irmãos, não é ser vingativo, não perdoar, né, querer o mal da pessoa, não é isso. Se afastar, irmãos, assim, fugir da aparência do mal. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Se tem alguém que está te impedindo de ter um relacionamento mais sério com Jesus, vai se afastando dela e vai se chegando mais a Deus, ok? É igual, irmãos, às vezes tem acontecia muito isso, as menininhas da igreja, né? Aí chegava um mocinho na igreja, vinha para a igreja, ele vinha por causa da menina, ok, irmãos? Aí quando você ia ver, a menina estava no mundo com o rapaz. Ok? Aconteceu muito isso. Era raro o momento que uma moça da igreja conseguia ganhar um rapaz, e vice-versa, né? Era raro, irmãos. Em cada 10 casos, 9 a moça ia para o mundo, né? O rapaz conseguia tirar... O rapaz, entre parentes, né? O diabo através da vida da pessoa, né? Tirar a menina da igreja. Mas, irmãos, quando a menina realmente tinha Jesus, era seletiva, né? Acontecia o seguinte, ou o rapaz ia embora, ou ele se convertia de verdade. Ele vinha para a igreja e falou, não, puxa vida, essa menina é diferente. É essa mulher que eu vou casar. Essa mulher que não deixa o Deus dela, que não deixa o Jesus dela por nada, né? É esse tipo de pessoa, irmãos, que acontece. Eu já vi muito estímulo isso. O homem fala, ó, eu vim para a igreja por causa dela, eu pensei que ia tirar ela da igreja, ela não saiu, ela manteve a sua integridade espiritual, eu entrei para a igreja por causa dela, me converti por causa dela, no caso da minha esposa, irmãos. Hoje eu estou fazendo 37 anos de casados, né, irmãos? De bem casado, irmão. Não é casado só para mostrar a data. É bem casado. Ok, irmãos? Eu nunca escondi dos irmãos. É por causa da minha esposa. Tá, irmãos? Por causa dela. Hoje eu estou de pé por causa da minha esposa.
né? Assim, porque, irmãos, Jesus foi gerado na vida dela fortemente, ok? Fortemente. Então, quando eu olho para ela, eu não vejo simplesmente a menininha que eu me encantei, me apaixonei, namorei, fiquei noivo e casei. Eu vejo uma mulher de Deus. Eu vejo uma mulher de Deus. E às vezes eu estou ali, irmãos, né? Aí eu olho assim para as atitudes dela, eu olho para ela assim, as orações dela, a cobertura espiritual que eu tenho através da vida dela. Olha assim, aí, irmãos, isso me dá força para continuar. Falo, meu Deus, essa mulher que criou praticamente os filhos tudo sozinha, né? E tá aí de pé, mulher de Deus, tá orando, tá buscando, tem sempre uma palavra de conforto, né? Fala assim, olha, não, vamos, vai dar certo. Às vezes puxa minha orelha, eu não gosto, às vezes fico bravo, tá, irmão? Né, missionário? Né? Às vezes ela puxa minha orelha, irmão, eu fico bravo, né? Fala, não, aí desce o espírito do lampião lá, só Deus na causa, né? Mas aí quando eu vou pro quarto, eu falo, meu Deus, ela tá certa, Deus. Ela tá certa. Só que eu não quero dar o braço a torcer, né? Aí só Deus na causa, né? Mas assim, e a gente vai tocando a vida, irmãos. É o meu referencial. Alguém que Jesus foi gerado verdadeiramente na vida dela. Tanto é que eu fiquei afastado da igreja 1 ano, né? Porque tinha aquela... O diabo me arrancou da igreja por 1 ano por causa do negócio de música. Eu achava que era cantor, queria ser cantor do mundo, aquela coisa toda iludido há muitos anos atrás. E ela permaneceu, irmão. Ah, você vai, tudo bem. Eu vou continuar indo para a igreja, servindo a Jesus, né? Vou tocar minha vida. E permaneceu com as crianças. Depois de 1 ano eu voltei. Amém, irmãos? Né? Ok? Irmão, não desista. Se você tiver alguém que está impedindo Jesus ser gerado em você, alguém que quer abortar, usado pelo diabo, abortar Jesus da tua vida, né? Dizer, não tem problema não, vamos lá beber, não tem problema não. Não tem problema, vamos lá, só uma baladinha. Não tem problema não. Minha cunhada, lembrei minha cunhada, foi pra baladinha, né? Não tem problema não, só uma dosinha, ninguém tá vendo. É o diabo querendo abortar Jesus da tua vida, irmão. Tá? Parece uma linguagem tão simples, mas é verdade. É o diabo usando as pessoas para tentar abortar Jesus de você. Não tem problema, não tem problema, não tem problema, né? Tem um hino que fala, não tem nada a ver, tem nada a ver, né? Aí o diabo, não, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. Quando vai ver, está no inferno, irmão. Né? Então, em nome de Jesus, eu nem entrei, irmãos. É só a introdução aí para a gente fechar aqui. Em nome de Jesus, irmãos, Jesus está sendo gerado em nós, ok? Vamos cuidar, irmãos, dessa criança, né? Vamos cuidar, irmãos, dessa gestação espiritual. Quando na vida de uns já nasceram, né? Nasceu de tal forma que as pessoas olham para a pessoa e vê Jesus. Outros ainda está sendo gerado, ok? Mas está sendo gerado, isso que é importante. A gente vê que a pessoa está mudando, né? Num processo mais lento, mas está mudando, ok? Outros é um processo mais rápido, mas está mudando, ok? O importante é que Jesus esteja sendo gerado, irmãos, em nós, ok? Queridos, tomemos posse. Tomemos posse. É a introdução, irmãos. Eu ia entrar num assunto totalmente diferente. Mas, irmãos, eu peço aos queridos irmãos, assim, os irmãos estão aí, sempre presente a minha vida, pastor Gildo, missionária Sandra. Nós temos 37 anos de casado, temos aí, né, os 5 filhos, mais um que está guardado com o Senhor, que é o Isaac, foi na frente, né, irmãos? Está lá guardado com o Senhor. Mas a gente vai ver ele. Eu creio, irmãos, né, que nós vamos nos encontrar com o Isaac, ok, irmãos? Mas estamos aí tocando a vida, irmãos. Os filhos estão aí, né? Os netos estão indo. Com toda a luta, irmão, a gente está aí, né? Esses dias eu recebi uma proposta, irmãos. Não vou falar o nome do santo, tá, irmãos? Mas eu recebi uma proposta, assim, de alguém, né? Para dirigir uma igreja em algum lugar do Brasil aí, tá, irmãos? Primeiro, irmãos, jamais eu vou deixar o meu pastor atual. Jamais, né? Quando Jesus é gerado em nós, uma das coisas que a gente tenta fazer, irmãos, ter uma palavra só. Eu tenho hoje o meu pastor, ele é o meu pastor, ok? Poderia ser uma proposta, irmãos, para ganhar milhões, né? Jamais, irmãos, eu vou abrir mão, né? Daquilo que Deus pôs na minha vida hoje, ok, irmãos? Uma proposta, né? E para ir para um estado, dirigir uma igreja, casa, carro, salário, tudo, né? Só que, irmãos, assim, jamais eu deixaria meus filhos e meus netos, né? Irmãos, eu vou morrer onde meus netos estiver, onde minha família estiver, com toda a luta, mas jamais, né? Hoje, irmãos, assim, a gente, às vezes a gente fica, né, a missionária sabe, às vezes a gente fica, os avós estão aí, sabe, né? Às vezes a gente luta, meu pai, tem dor de cabeça, é neto para lá, neto para cá, mas, irmãos, esse dia minha netinha ficou doente, meu Deus do céu, a pequenininha, né, a mais novinha,
E eu falei, Jesus, eu não conseguia dormir, irmão. Ficava na casa, de um lado pro outro. E a neném tava gripada, eu não conseguia, irmão, sabe? Você não vive mais para você, você vive pros netos, né? Você vive para os filhos. Então, irmãos, eu quero partir junto dos meus filhos, eu quero das minhas filhas, do meu filho, né? Junto dos meus netos, dos meus genros. Eu quero partir junto dos irmãos que estão comigo há muitos anos, junto das pessoas que representa Deus na minha vida, tá, irmãos? Né? Eu jamais vivi uma aventura, ainda mais um velho desse, viver uma aventura para, né? Jamais. Tá, irmãos? Não viva aventura, não. Fique onde Deus te colocou. Crie raiz espiritual, irmãos. Uma plantinha, quando você começa a pegar uma planta, aí você planta num lado, aí tira, planta no outro, ela não vai vingar. Espiritualmente, irmãos, a vida não vinga. Nós temos que ficar no lugar onde Deus pôs a gente e criar raiz ali, ok? Para que aquela planta possa vingar e produzir frutos. E esses frutos vão alcançar os netos, a família, vai alcançar o vizinho, vai alcançar a cidade, o bairro, ok? Nós temos que criar frutos, irmãos, criar raízes, ok? E produzir frutos. Se a gente ficar de um lado para o outro, irmãos, né? Uma hora está de um lado, uma hora... Não, né? Tem pessoa que não tem paradeira, irmão. Parece, né, nômade, parece cigano. Uma hora quer ir para um lado, uma hora quer ir para o outro. Eu conheço uma pessoa que não tem nada. Eu conheço uma pessoa, irmãos, que perdeu milhões. Esse negócio de ficar viajando para um lado para o outro. Nós temos que ficar debaixo da nuvem. Não é mesmo, irmãos? Se a nuvem ficar lá 40 anos, nós vamos ficar 40 anos debaixo da nuvem em obediência a Deus. Não é? Pode chover canivete, irmão. Pode ser o que for. Se tiver em obediência, Deus cuida. Tá, irmão? O cuidar aqui não significa que não vai ter luta, que não vai ter doença, que não vai ter problema. Mas, irmãos, vai ter paz. Vai ter paz. Vai ter deserto, mas vai ter pão. Amém, irmão? Vai ter deserto, mas vai ter sombra. Vai ter deserto, mas vai ter água. Mesmo que Deus tenha tirado a rocha. Porque quem está debaixo de obediência, irmão, Deus cuida. Pode ficar tranquilo. Minha família, nós somos prova disso, do cuidado de Deus em todo o tempo. Tá, irmãos? Em todo o tempo. Cuidado de Deus assim, de você olhar assim, Jesus, e agora? De repente alguém bater na porta. Olha aqui, ó, que Deus mandou trazer. Ok, irmãos? O cuidado de Deus cuida dos seus, tá, irmãos? Deus não abandona filho por aí, né? Se é filho de verdade, Deus cuida. Ele cuida porque Deus é pai e é pai de verdade. Amém, amados? Queridos, Deus abençoe os queridos irmãos. Domingo, irmãos, nós temos culto missionário. Domingo é culto do louvor, né? Do louvor. Olhem aí pela nossa líder de louvor, Thalita. Ela fez uma pequena cirurgia, irmãos, na perna, né? Assim, para que ela possa se recuperar e que domingo ela possa estar lá no culto, amém, irmãos? Que tenha uma breve recuperação. Então, assim, ore pela Thalita, continue orando, tá, irmãos? Não desista daquilo que Deus tem para a tua vida. Domingo, se o Senhor permitir, nós estaremos ali adorando a Deus, amém? Deus abençoe todos os queridos irmãos, eu estou vendo aqui, ó, né? Deus abençoe todos os queridos irmãos. Irmãos, por favor, compartilhe essa live, tá, irmãos? Talvez assim não seja a palavra que a gente quer ouvir, mas a palavra que a gente precisa ouvir, ok? Compartilhe aí, né? Vamos dar um título aí, irmãos, essa mensagem? Eu nem sei se eu tenho uma mensagem com esse título já, tá? Mas assim, põe aí o título da mensagem, Grávidos de Jesus. Ok, irmãos? Grávidos de Jesus. Ok? E que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Ok, amados? Amém? Deus abençoe os seus irmãos. Um ótimo fim de noite aí. Pega bastante cobertor, tá, irmão? Que o negócio não tá feio, não. Né? O negócio não tá bom, não. Tem a nuvem espiritual, né? Coluna de fogo que aquece, mas aqui embaixo, aqui embaixo é cobertor e amanhã, né? Na hora de sair de casa, é touca, se agasalha aí, tá bom? Paz do Senhor, queridos, Deus abençoe pela paciência aí. Até domingo, se o Senhor permitir, né? Se a gente for arrebatado, quem ficar aí, irmãos, abre a igreja, faz o culto aí, ok? Amém? Tô brincando, tá, queridos? Paz do Senhor, amados, Deus abençoe. Ótimo fim de noite aí. Deus abençoe os irmãos.